Olá pessoal, André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Você está no canal Mistérios da Palavra e nesta semana estamos estudando a última lição desse trimestre de 2024, com o título A Cidade Celestial. A lição, o tema da revista desse trimestre traz a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. E chegamos agora à última lição, à última aula desse trimestre, que será estudada no próximo domingo. E nesta pré-aula, nós vamos então aprender sobre as informações que nós temos da cidade celestial. Vamos fazer a leitura introdutória da revista. É uma leitura muito importante. Se você tiver com a sua revista, nos acompanhe na leitura. Se você não estiver com a revista ou não tem a revista, não tem problema. Basta você acompanhar aqui a nossa leitura. Vamos lá. Diz assim a leitura: os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final de nossa jornada cristã. Vamos agora recapitular todas as lições que nós aprendemos durante esse trimestre. Olha só, nós iniciamos a nossa jornada com a primeira lição que diz o início da caminhada, aprendendo todas as informações, muitos fizeram uma reciclagem, muitos também aprenderam como que é o início da caminhada cristã. Depois nós passamos pela lição número 2, que diz a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Nós precisamos fazer uma escolha nessa caminhada, se nós vamos entrar pela porta estreita ou pela porta larga. A terceira lição diz o céu, o destino do cristão. Aprendemos as informações para chegarmos até o céu. Na lição de número 4, como se conduzir na caminhada. Então, não basta apenas entrar nessa jornada, seguir essa caminhada, mas nós precisamos também saber como se comportar nessa caminhada. Depois, a lição número 5, os inimigos do cristão. Nós aprendemos quais são os nossos inimigos e como nós podemos combatê-los. Depois, na lição de número 6, aprendemos sobre as armas que nós temos à nossa disposição para vencer os inimigos, para vencermos as provações da vida. Depois, na lição 7, nós aprendemos sobre o perigo da murmuração, que não podemos murmurar, pois o murmurador não entrará no reino de Deus. Depois, a lição de número 8, nós aprendemos confessando e abandonando o pecado. Quais os pecados, como nós devemos abandonar o pecado, como nós devemos confessar, a quem nós devemos confessar o pecado. Depois nós fomos para a lição de número 9, resistindo à tentação no caminho. Então, nessa jornada, nós vamos passar por situações que vão tentar nos afastar do Senhor, nos afastar desta caminhada rumo à Canaã celestial. E nós aprendemos várias lições maravilhosas para vencermos, para resistirmos à tentação no caminho. Depois a lição 10 traz o título Desenvolvendo uma consciência de santidade. Não é ser santarrão, mas é ser separado, dedicado a Deus. Que lição maravilhosa que nós aprendemos. Depois nós aprendemos a realidade bíblica sobre o inferno, como o mundo, vê a realidade do inferno e como nós cristãos, vemos essa realidade, pois é uma realidade, queira você acreditar ou não. Depois, a lição de número 12, que traz o título A Bendita Esperança, a marca do cristão. Nós aprendemos nesta lição quem é o autor da esperança, em quem nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança e por que nós devemos nos manter firmes nessa esperança. Também aprendemos o porquê nós temos essa doutrina, a doutrina da esperança. E agora, nesta aula, nós vamos aprender sobre a cidade celestial. O grandioso dia será quando nós entrarmos pelos portões celestiais e estar eternamente com o Senhor. Vamos agora então para o nosso mapa mental.
através desse mapa mental, nós temos toda a estrutura da lição que vai facilitar o seu entendimento para você poder ministrar a sua aula e também para você fazer o seu estudo. Então aqui nós temos toda a estrutura da lição, né, onde nós temos o início, o versículo base, nós temos a palavra-chave, os pontos, objetivos, os assuntos de cada ponto e a verdade aprendida, que é a nossa verdade prática. Então vamos lá. Partindo então do versículo base, nós temos o texto áureo que nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Encontra-se em Filipenses capítulo 3, verso 20. A palavra-chave desta lição é cidade. O primeiro ponto nos diz o paraíso eterno. O objetivo deste ponto é conceituar os seguintes assuntos: o que é o paraíso, o que é a cidade eterna e quando a eternidade começará. O segundo ponto nos diz o eterno e perfeito estado. O objetivo deste ponto é explicar os seguintes assuntos: o estado perfeito à luz da doutrina bíblica e o estado perfeito à luz de Apocalipse, capítulo 22, do verso 1 ao verso de número 5. E o terceiro ponto da nossa lição é o estado final de todos os santos. O objetivo deste ponto é conscientizar diante dos assuntos que são o que todo cristão salvo deve esperar, viveremos todos em unidade e conscientizar que finalmente estamos em casa. E a verdade aprendida nesta aula é a nossa verdade prática que diz: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Que maravilha! Então, vamos agora fazer a leitura bíblica em classe. Se você estiver com a revista, nos acompanhe. Caso você não esteja, mas esteja com a sua Bíblia, nos acompanhe aí a leitura através da Bíblia. Então, vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 a 14. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e, nas portas, 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do Levante, tinha 3 portas, da banda do Norte, 3 portas, da banda do Sul, 3 portas, da banda do Poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Vamos agora para o nosso primeiro ponto, que nos diz o paraíso eterno. O que é o paraíso? Podemos mencionar este lugar paraíso como o céu, a morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Também nós podemos entender como paraíso sendo este lugar mensurado como a expressão de toda, né, ou a soma de toda a bem-aventurança em Cristo. Também o apóstolo Paulo chama este lugar, o paraíso, de terceiro céu. Olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado aonde? Ao terceiro céu.
E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu, que para ele é o paraíso. Ele mensura como sendo o paraíso. Vamos lá. O que é a cidade eterna? A cidade eterna é a Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, substituindo a antiga Jerusalém, que foi corrompida e contaminada pelo pecado. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 a 3. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Ou seja, aqui nós já temos uma refutação ao que algumas religiões aí atestam que a terra será transformada. Mas a palavra de Deus, e eu fico com a palavra de Deus, nos diz que haverá um novo céu e uma nova terra. E olha só, vamos seguir adiante. E eu, João, o apóstolo João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ou seja, adereçada, ataviada, aqui quer dizer pura, sem mácula, sem mancha, sem pecado. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Nós não teremos mais essa divisão. Hoje nós vemos a Deus, nós sentimos ao Senhor e cremos no Senhor pela fé. Mas neste grande dia, quando nós estivermos com o Senhor eternamente, com os nossos corpos glorificados, nós o veremos face a face e ele estará no nosso meio. Como aconteceu lá no Jardim do Éden, sabe, lá no início, em Gênesis, quando Deus passeava pelo jardim e conversava com Adão, nós conseguiremos então, quando entrarmos, aleluia, na Cidade Santa, nós estaremos junto do Senhor. E olha só, somente os salvos herdarão direito de viverem nesta cidade eternamente. Então, essa tese que muitos falam, muitos pregam que todos os caminhos levam a Deus, não caia nessa história. Porque somente aqueles que suportaram, que lutaram, que acreditaram, que esperaram e creram, herdarão esta cidade, o direito de estar nessa cidade. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 54. E quando isto, que é corruptível, ou seja, isso que nós vivemos, essa vida que nós vivemos, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, que é a glorificação, né, dos nossos corpos, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E por quê? Tragada foi a morte na vitória. Porque não haverá mais morte. Não haverá mais sepultura, não haverá mais isso. Aleluia! Glórias a Deus. Quando a eternidade começará? Quando que a eternidade vai começar? Olha só, a eternidade ela vai ter início, isso de acordo com a teologia que nós pregamos, que nós estudamos, de acordo com o nosso entendimento. Você pode ter um outro entendimento, você pode até discordar do que eu vou falar. É um direito seu, mas de acordo com o nosso entendimento, que nós cremos e levamos isso como regra de fé e prática,
A eternidade só vai começar depois destes três eventos. Olha só, o primeiro evento, sabe o que é? O arrebatamento da igreja. Então, primeiro tem que acontecer esse evento, o arrebatamento da igreja. Depois, segundo, a grande tribulação. Aleluia. Mas nós já estaremos no paraíso, não na cidade celestial, mas estaremos no paraíso, ok? E depois o terceiro evento, que é a segunda volta de Jesus, o seu reino milenar, que durará 1000 anos, e terminados estes 1000 anos de reinado do Senhor Jesus na terra, então acontecerá o julgamento final. E após esse julgamento final, então acontecerá o início da eternidade. Olha só, após estes eventos, então, os salvos em Cristo entrarão no glorioso estado. Só após estes eventos iniciará a eternidade. Então, aqueles que já faleceram no Senhor, já morreram no Senhor, eles ainda não entraram na cidade santa, na cidade celestial. Estão no paraíso. Mas, de acordo com a sua fé, com as suas obras, eles já estão julgados, ok? Já estão julgados. E aí, no grande juízo final, eles apenas vão receber os galardões pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, pela sua força, pela sua firmeza, né? E os inimigos, os ímpios, também serão julgados, ok? Mas aqueles que venceram já estão no paraíso, mas ainda não entraram na cidade celestial, ainda não iniciaram a jornada da eternidade, só após estes eventos. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 21, verso 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aleluia! Quando nós entrarmos, iniciarmos a eternidade com o Senhor, Ele será o nosso templo, Ele será, aleluia, o nosso lugar, aleluia, de adoração. O Senhor, porque Ele estará no nosso meio. O Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, irmão, vale a pena lutar, vale a pena manter a esperança firme, vale a pena manter a fé firmada no Senhor. Vamos para o nosso segundo ponto da lição de hoje, que traz o título O Eterno e Perfeito Estado. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. O perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Então, olha, na cidade eterna, na eternidade, certo? Não existirá mais o pecado, a natureza pecaminosa. Neste lugar foi abolido tudo isso daí. Então, neste lugar será um lugar santo, um lugar puro e um lugar perfeito, perfeito em todos os sentidos. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra. Então, é algo novo, algo que ainda nós não conseguimos compreender perfeitamente como será. Mas, diante da doutrina bíblica, que são as passagens que nós temos na Bíblia Sagrada, ele mostra que será um lugar puro, um lugar perfeito, sem defeito, sem pecado, sem impureza. Aleluia, glórias a Deus. E diz: é uma nova terra, um lugar novo, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ou seja, esse mundo de pecado em que nós vivemos, este mundo
que está em desordem por causa do pecado, mas nós, cristãos, alcançamos novamente a restauração através de Cristo. Nós aguardamos este lugar, que será um lugar perfeito, eterno e puro. O estado perfeito, agora à luz da passagem de Apocalipse, capítulo 22, do verso 1 a 5. No livro do Apocalipse, de acordo com a visão do apóstolo João, ele traz alguns símbolos que vão descrever para nós como que é o estado perfeito deste lugar, de todas as coisas neste lugar. Então, olha, vejamos o que o apóstolo João viu nesta visão que ele teve do paraíso, da cidade celestial. Ele viu um rio. O apóstolo João descreve a visão desse lugar eterno havendo um rio, ou seja, o rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Isso significa, traz uma simbologia de pureza, porque Deus é puro, Deus, ele é perfeito, e o Cordeiro aqui é Cristo. Cristo também é perfeito, é puro, sem mácula, sem pecado algum. Depois, ele descreve uma árvore, a árvore da vida, que foi descrita lá em Gênesis. Então, em Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra, ele criou o jardim para que Adão e Eva pudessem viver naquele lugar, e naquele lugar havia a árvore da vida. Então, neste lugar, nesta visão que João teve do lugar perfeito, do estado perfeito da cidade celestial, havia então a árvore da vida. Então ela ressurge novamente, dando seus frutos de mês em mês, e suas folhas verdejantes simbolizam o quê? Simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Oh, que lugar maravilhoso! Que vontade de estar neste lugar já hoje. Mas ele vai além. Ele fala que neste lugar existe a ausência dos males. Ou seja, os problemas do coração, os problemas do coração do ser humano será para sempre resolvido. Todos os seus problemas, todas as suas imperfeições, todas as suas limitações, todas as suas dificuldades, todos os seus anseios, tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que transforma a sua vida em uma vida difícil. Aleluia! Neste lugar não haverá, é extinto. Todos os seus problemas serão extintos. Olha só, pois o mal será plenamente erradicado. Aleluia! E ele vai além. E neste lugar ele também viu a presença de Deus. Olha só, contemplaremos a Deus face a face. Sua presença será a nossa luz para sempre. Olha só que bênção de Deus. Para sempre você será iluminado. Quando nós temos essa simbologia de que seremos iluminados, é porque nós teremos o nosso corpo glorificado para sempre. Seremos como o Senhor, aleluia, glórias a Deus. Partimos agora para o terceiro ponto dessa nossa lição, que é a lição de número 13 desse segundo trimestre de 2024. O título diz: O estado final de todos os santos. Nós vamos aprender qual vai ser o estado de todos os santos, aleluia, ao entrar na cidade celestial. Olha só o que diz: o que todo crente salvo deve esperar. O que todo crente deve esperar deste lugar? Os santos de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, ainda não entraram nesta terra, como nós mencionamos no início do nosso vídeo. Eles ainda não entraram, eles estão no paraíso, mas não na eternidade. Estão aguardando.
Morreram com a ideia de entrar neste lugar e permanecer nela eternamente. Vejamos algumas pessoas que ficaram firmes e inabaláveis, aguardando e morreram aguardando por este lugar, para viver neste lugar. Nós vemos aqui Abraão. Abraão viveu nesta terra esperando entrar na cidade celestial. Olha só, em Hebreus capítulo 11, do verso 8 a 10, nos diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu a esse chamado, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Olha que fé inabalável deste homem. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E olha só, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então Abraão, ele viveu nesta terra, mas esperando chegar na eternidade para viver com o Senhor. Nós vemos outro também, Moisés. Moisés viveu nesta terra, almejando a cidade celestial, pois sabia que as glórias daqui não se comparam à glória deste lugar. Olha só o que diz Hebreus capítulo 11, do verso 24 a 27. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Já quando moço, ele não permitiu, porque ele sabia que eram títulos e riquezas passageiras. Olha só, e diz mais: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele preferiu se manter santo, aleluia, porque sabia que havia algo ainda melhor e ainda maior para a sua vida, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, ou seja, a atitude de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, mesmo que você esteja enfrentando lutas e dificuldades, nós temos irmãos espalhados pelo mundo todo que estão sendo perseguidos, mas ainda estão se mantendo firmes, porque têm a mesma fé de Moisés, creem no invisível, creem que alcançarão a vitória e entrarão na cidade celestial para viver eternamente com Deus. Essa deve ser a nossa esperança, essa deve ser a nossa firmeza aqui nessa terra. Olha só, por isso todo cristão deve ter firme a esperança e a fé, que aqui não é o seu lugar. A sua verdadeira cidade é a celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Aleluia! Glórias a Deus! Apocalipse capítulo 21, do verso 3 ao verso de número 7, nos diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Deus habitará conosco. Hoje nós vemos através de espelhos, mas neste grandioso dia ele estará conosco. Nós o veremos face a face. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Olha a promessa. Aleluia! E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
tudo vai ficar no passado, meu irmão. Você não vai se lembrar mais das dores, das lutas, dos sofrimentos, porque Deus arrancará toda a dor, enxugará toda a sua lágrima. Aleluia. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Nós viveremos eternamente em novidade de vida. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da viva. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia! Mas essa promessa é só para quem vencer, é só para quem suportar, é só para quem estiver aqui, ó, andando nessa terra, mas com pensamento no céu. Aleluia! Essa deve ser a sua regra de vida, andar na terra, viver na terra, mas com seus pensamentos no céu. Aleluia. Tendo este lugar como um lugar de passagem. Aleluia. Viveremos todos em unidade. Quando acontecer de nós estarmos eternamente com o Senhor, nós viveremos todos em unidade. Não haverá placa de igreja, não haverá mais discussões teológicas, não haverá mais dissensões entre uma religião e outra, mas aquele que crê em Jesus Cristo, aleluia, estará unido em uma só irmandade. Olha só, as pessoas tanto de Israel, a promessa também é para Israel, não é só para a igreja universal, que é a igreja de Cristo. Serão reunidas, formando um só corpo em Cristo. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classes, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. Mas diante disso, nós podemos parar e analisar. Será que todos que estão no nosso meio, pois essa palavra não é para quem ainda não aceitou Jesus. Essa palavra, esta aula, é para quem está trilhando os caminhos do Senhor. E eu te faço essa pergunta: diante das atitudes que você tem tomado, que você tem vivido, diante da sua classe social e como você tem convivido com as pessoas e tratado as pessoas, será que você faz parte dessa promessa? Será que você vai estar neste grande dia, junto de todos os irmãos? Pense nisso. Pense nisso. E se você sentir que está fazendo algo que desagrade a Deus, mude a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Olha só o que diz a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, do verso 26 a 29. Aqui está 19, mas é 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia! Vai acabar essa separação, vai acabar essas discriminações, vão acabar tudo. Aleluia! Mas temos que ter isso em mente. Será que você faz parte dessa promessa? Porque você pode ser de uma classe social da minha, mas as suas atitudes dirão se realmente nós estaremos juntos ou não. E olha só, e aí o verso 29 nos diz: E se sois de Cristo, se você é de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aleluia! Glórias a Deus. Vamos lá. Finalmente em casa. Ah, meu irmão,
Eu sei que foi difícil, eu sei que está sendo difícil, mas logo, aleluia, nós estaremos em casa, na nossa verdadeira casa, que é a cidade, que está na cidade celestial. Não é aqui, não é nesta terra, não, não é. Aleluia, olha só, nossa morada final não é aqui neste mundo, nem na sepultura. Somos chamados de peregrinos, estrangeiros. Hebreus capítulo 11, verso 13 diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aleluia! Moisés, Abraão e tantos outros, todos eles tinham o mesmo sentimento, eram peregrinos nesta terra. Olha só, a nossa verdadeira cidade não é aqui, é nos céus. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, é a nossa esperança, é a esperança do crente. Aleluia, nós esperamos o Salvador, a volta do Senhor Jesus, para nos levar consigo. Glórias a Deus. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Olha o que diz João, capítulo 14, verso 1 a 4. Não se turbe o vosso coração. Acalma, fica calmo, tenha paciência, mantenha a esperança firme. Credes em Deus, crede também em mim. É Jesus Cristo dizendo: olha, tenha calma, mas creia em mim. Credes em Deus, creia em mim, creia em Jesus Cristo. Na casa de meu pai há muitas moradas, aleluia. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Você sabe o caminho. Você sabe o que você tem que fazer para trilhar este caminho. Você sabe. E o nosso lugar é para onde? É para a cidade celestial, aonde o Senhor está. Aleluia, para vivermos com Ele. Então, se mantenha firme. Aleluia, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar aos prazeres da carne, mas mantenha a sua vida, sua alma, a sua integridade firme, separada e dedicada ao Senhor, pois breve ele voltará. Ele foi apenas preparar a nossa morada, mas breve ele voltará. E nós temos visto sinais que ele volta logo, que ele voltará logo. Se nós dissermos, né, que ele voltará, é como se ele estivesse vindo. Não, Jesus volta. E quando ele voltar, nós precisamos estar, você precisa estar preparado para, aleluia, ir morar com ele na cidade celestial, que não é aqui. Estão pregando mentiras para você. Se você tem ouvido aí palavras falando, não, nós ficaremos aqui, a terra será transformada, é mentira. De acordo com a palavra de Deus, é mentira. É mentira do inimigo para te enganar, te afastar da presença de Deus. Então, pare de ouvir, aleluia, esses burburins, esses barulhos, essas setas malignas e comece a prestar atenção na palavra de Deus, pois ela que traz a revelação de Deus para as nossas vidas. Reveja todos os pontos que nós comentamos. O ponto 1, que diz o paraíso eterno. O ponto 2, que diz o eterno e perfeito estado. O ponto 3, o estado final de todos os santos. E também reveja o nosso mapa mental com toda a estrutura da lição,
para facilitar na hora de você ministrar a sua aula ou na hora de você estudar e participar efetivamente, para você participar da escola bíblica dominical. Meus irmãos, eu quero agradecer por você ter nos acompanhado em todas as aulas que nós estudamos durante esse trimestre. Inscreva-se em nosso canal e vamos estudar a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.